que eu trago nesta manhã está na carta que escreveu Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 1, no versículo de número 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória a Deus. E o tema para nossa reflexão nesta manhã é: não despreze a cruz de Cristo. Glória a Deus. Eu vou falar nesta manhã do desprezo da cruz, das consequências por causa deste desprezo. A humanidade, ela tem se tornado mais cruel, cada vez mais impiedosa, com homens cada vez mais maldosos, trazendo consequências seríssimas para o mundo espiritual. Eu posso dizer nesta manhã que o desprezo da cruz, ele causa um grande blackout espiritual na humanidade, e ele gera frutos. Esse desprezo, ele gera frutos na vida do homem. Ele gera o esquecimento dos caminhos de Deus. Ele tira o homem da presença de Deus. Ele desonra a moral do Espírito Santo de Deus. O desprezo da cruz, ele causa a desintegração da família, uma das maiores instituições deixadas por Deus. O desprezo da cruz, ele causa a falência da dignidade espiritual, a falência do pudor, da obediência e da moralidade. E por último, ele causa a falência dos pilares que sustentam a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva pela qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E eu tenho algo terrível para dizer nesta manhã, algo impactante neste mundo em que vivemos. Eu posso dizer que o mundo se tornará cada dia pior se o homem continuar desprezando a cruz de Cristo, pois a cruz de Cristo é o legado mais valioso de Deus para nós desde a fundação do mundo. Aleluia! E este legado tem que ser preservado em nossas vidas. É na cruz que está a honra, é na cruz que está a moralidade, a esperança, é na cruz que está o amor e a salvação para nós. O Espírito Santo nesta manhã, ele nos traz uma mensagem de esclarecimento, aleluia, uma mensagem de alerta para as nossas vidas. Nós estamos caminhando para os últimos dias e devemos estar preparados para nos encontrar com Jesus Cristo. Eu não sei se tu tens pensado nisso ultimamente, mas vai haver um encontro do homem com Jesus. A Bíblia fala na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os sinais da vinda de Jesus estão visíveis por todo o planeta Terra. Nós podemos observar isso. Até mesmo o esfriamento do amor
de muitos pela palavra. A rejeição, o abandono, o desprezo da cruz. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 12, nos diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. No versículo 13, ele nos diz, continuando: quem perseverar até o fim será salvo. Bendito seja Deus. Quem estiver em comunhão, quem estiver com Jesus, glória a Deus. Estamos caminhando para os últimos dias, e a humanidade ainda não despertou. As pessoas ainda estão vivendo sob a sombra da ganância, da imoralidade e da incredulidade. Mas o apóstolo Paulo, ele já nos adverte quando ele escreveu a sua segunda carta ao jovem Timóteo. Ele diz lá no capítulo 3: sabe, meu filho Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Ele quer dizer que o homem hoje, ele cultua mais a ele mesmo, o culto ao corpo, o egocentrismo. Homens carnais, sem amor, egoístas. É a vinda de Cristo. Paulo advertia Timóteo e disse: olha, Timóteo, nos últimos dias os homens serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do mundo do que amigo de Deus. É a palavra de Deus. Precisamos acordar, fixar os nossos olhos, aguçar os nossos ouvidos para o chamado da cruz de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele encontra o jovem Timóteo, um jovem que se tornaria um dos maiores líderes da igreja primitiva, pois Timóteo foi impactado pelo ministério do apóstolo Paulo. Bendito seja Deus. O apóstolo Paulo estava muito apreensivo quanto ao futuro da igreja. Atente bem para isso. A noiva do Cordeiro, Jesus nos advertiu que nós devemos estar preparados quando ele vier, quando ele se apresentar, quando tocar a trombeta. A Bíblia nos adverte que nós devemos estar preparados para recebê-lo, para entrar pelos portões celestiais. O apóstolo Paulo, ele já advertia a Timóteo sobre isso. E a igreja de Jesus Cristo, ela ainda está viva em nosso século. O apóstolo Paulo sabia que a sua missão estava chegando ao fim. Ele estava preso em Roma quando escreveu esta segunda carta a Timóteo. Ele estava preocupado com o caráter de Timóteo, porque Timóteo era um jovem sujeito às paixões. O apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo sobre os falsos líderes, sobre as heresias que estavam afastando algumas pessoas da fé, as falsas doutrinas que têm levado milhões de pessoas a desprezarem a cruz. Se hoje nós temos as falsas doutrinas, o evangelho fácil, naquela época também já existiam os dissimuladores da fé.
O apóstolo Paulo estava preocupado com o jovem Timóteo, para que ele permanecesse firme em Jesus Cristo. Muitas pessoas já mudou a sua maneira de olhar para a cruz. Você entendeu isso? Muitas pessoas já mudou a sua maneira de olhar para a cruz. Estão resistindo o Evangelho, estão procurando facilidades, estão querendo que a palavra de Deus se enquadre nas suas vidas, e no entanto somos nós que precisamos viver esta palavra. Jesus nos adverte sobre o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar para Ele, deixar as nossas práticas e aceitar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aleluia. Nós não podemos desprezar a cruz. Eu quero te lembrar uma coisa: a cruz ainda é a mesma. A cruz de Jesus ainda é a mesma. Nela está a morte e a ressurreição de Jesus. É nela que estão os sacrifícios que nos traz o perdão de nossos pecados. É na cruz. Nós não podemos desprezar a cruz. Aleluia. Porque nela está a reconciliação com Deus. Para muitos a cruz virou símbolo de rejeição. Por isso o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 6, ele diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Olha a advertência que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Olha, meu filho, por este motivo eu te lembro que tu despertes o dom de Deus que existe dentro de ti. Paulo sabia de todo o potencial que existia dentro de Timóteo. Paulo não queria que Timóteo se desviasse dos caminhos do Senhor, que ele não desprezasse a cruz. Ele dizia: olha, Timóteo, desperta o dom de Deus que existe dentro de ti. Aleluia. Despertar o dom de Deus que Paulo estava falando para Timóteo era a comunhão. A Bíblia diz que a salvação é o maior dom de Deus que nós podemos receber aqui neste mundo. Era como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, desperta, Timóteo, para a salvação da tua alma. Aleluia. Deixar as coisas mundanas. Nós devemos deixar as coisas mundanas. O homem tem que se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. Muitos estão desistindo do Evangelho, estão desprezando a cruz, porque estão procurando em Jesus Cristo o que Jesus não pode lhes dar. Você já parou para pensar nisso? Qual é a razão da tua procura por Jesus? Será que você não está procurando algo em Jesus que Ele não pode lhe oferecer? Mas eu quero te dizer uma coisa: há uma razão para a nossa existência. Há uma razão sobrenatural pela qual devemos estar com Jesus, devemos procurá-lo pela salvação de nossas vidas. Quantos estão resistindo ao chamado do Espírito Santo? Mas a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é novidade de vida.
Nós temos que nascer de novo a cada dia. Atente bem para isso. A nossa comunhão com Deus é importante. Nós temos que nascer com Ele todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo tem que ter passagem livre dentro de nossas vidas. Assim nós conseguimos despertar o dom de Deus que há em nossas vidas. Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem tão comovido com Deus, apesar da sua posição de rei. Davi era um homem tão contrito. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tinha medo de perder o dom de Deus. Ele tinha medo de perder a salvação. Ele diz lá no Salmo 51, no versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável. Aí ele diz no versículo 11: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Bendito seja Deus. Aí ele conclui, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Suster com um espírito voluntário é você reconhecer a todo momento que você precisa de comunhão, que você precisa estar em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 4, ele diz: de sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo da morte. Olha só, pelo batismo da morte. Quer dizer que quando nós o aceitamos, a Bíblia diz que nós morremos para o mundo, nós nascemos de novo. Aleluia. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo da morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Aleluia. Não podemos desprezar a cruz. Eu quero falar com os jovens nesta manhã. Eu quero falar contigo, jovem, cheio de vigor. Usa a tua força para militar pela causa de Cristo. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, Salomão, ele encerra o livro com uma mensagem poderosa para os jovens. Ele diz: jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e tu já não tenha neles mais contentamento. São os dias maus, os dias da velhice, aonde já não há ânimo. É por isso, jovem, que nesta manhã eu trago uma mensagem para você: não despreze a cruz de Cristo. Aleluia, porque Deus tem uma história de vida para ti. Bendito seja Deus. Muitas pessoas estão tirando suas vidas. A onda de suicídio tem aumentado cada vez mais por causa das pessoas que elas desprezam a cruz de Cristo. Está com quase um mês onde eu estava ali num culto evangelístico, ali na rua Menino Jesus. E ali eu tive a oportunidade de pregar o evangelho. Fizemos um apelo e ninguém veio a Cristo.
Mas quando foi no outro dia, eu tive uma notícia muito triste. Eu soube que uma daquelas pessoas que estavam ali naquele culto, ela havia se suicidado. Uma menina de 20 anos recorreu ao suicídio. As pessoas estão se suicidando por falta de amor, por falta de Deus. As pessoas estão vivendo dilemas porque não conseguem olhar para a cruz e ver em Jesus Cristo a esperança das suas vidas. Não conseguem entregar suas vidas para Ele e viver nele a maior história de amor que nós podemos viver neste mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Você precisa encontrá-lo. Você precisa encontrá-lo. Bendito seja Deus. Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, ele diz: olha, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha outro conselho de Paulo a Timóteo, para que ele não desprezasse a cruz. Ele disse: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo dizia para Timóteo se encher do Espírito Santo. Muitos estão dizendo: eu não tenho mais razão para viver. Estão se isolando, estão sendo vencidos pelo mal, estão insatisfeitos, estão achando as igrejas sem graças, estão achando as igrejas monótonas, estão se refugiando nas drogas, no sexo ilícito, e ainda estão vazios. Você pode entender isso? Muitos estão se refugiando nas drogas, no sexo ilícito, e ainda estão vazios. Sabe por quê? Porque a alma do homem é tão imensa que somente a glória do Espírito Santo pode encher lá. Você pode entender isso nesta manhã? A tua alma é tão grande que não há nada neste mundo que poderá preenchê-la, a não ser o esplendor da glória do Espírito Santo, que domina todas as áreas da tua vida. Bendito seja Deus. Esta geração está embriagada. Os jovens estão embriagados. Parece que o álcool se tornou o tônico vital desta geração. A nação está embriagada. Satanás quer destruir você. Mais novidades para arriba para eu tenho uma novidade para você. Satanás quer destruir você. Satanás não brinca de ser diabo. Você entendeu? O diabo não brinca de ser diabo. Você consegue dormir 6, 12 horas por dia, mas ele não dorme, ele trabalha o tempo todo para destruir a sua vida. Aleluia. Bendito seja Deus. Você sabe qual é uma das maiores façanhas de Satanás neste século? O enganador é camuflar a humanidade. Você pode entender isso? Uma das maiores façanhas de Satanás neste século é camuflar a humanidade. O que é isso, camuflar, pregador?
é mostrar o errado de maneira simples, de maneira inofensiva e de maneira boa. Você pode estar praticando o errado, dizendo eu estou bem, eu estou em conforto, a minha vida dá mil maravilhas, mas Satanás está te enganando. Aleluia. Os jovens estão se acabando na bebida e nas drogas. Isso é o que ele quer para você. Você diz: eu gosto da minha cervejinha, eu gosto do meu aperitivo e não vou deixar isso. Aleluia. Você diz assim: eu não vejo nada de errado nisso. Tomar uma cerveja, beber um aperitivo, eu não vejo nada de errado nisso. Mas você sabe que você está mentindo. Você sabe disso? Satanás está te enganando. Ele quer te destruir e ao mesmo tempo te confortar, dizendo que está tudo bem, que tudo que você está vivendo é normal. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã, trazendo uma mensagem de salvação para a tua alma, uma mensagem de vida, de esperança, porque Jesus ainda é a nossa esperança. Glória! Bendito seja Deus. A Bíblia diz no Evangelho segundo João, no capítulo 10, versículo 10, que ele é o ladrão. O Evangelho de João desmascara ele e diz: olha, o ladrão não veio somente a não ser para matar, roubar e destruir. É ele, o usurpador de Deus, que tenta levar o homem à miséria. Paulo, ele diz a Timóteo no capítulo 2, no versículo 8: olha, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Para que Timóteo não desprezasse a cruz, ele dizia a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressurgido dentre os mortos. O apóstolo Paulo está quase encerrando a carta a Timóteo. Ele já está no final daquela carta, quando ele diz, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz: meu filho, prega a palavra. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega a palavra no tempo e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade de ensino. Ele é Senhor. Não podemos desprezar a cruz de Jesus Cristo. Não podemos trocar o nosso prato cheio por um prato de miséria. Não podemos dar para os cães aquilo que Deus preparou para nós, o nosso prato principal, a glória da salvação em Cristo. Bendito seja Deus. Paulo continua dizendo no versículo 3, ele disse: olha, meu filho, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Olha o que ele está dizendo. Olha o último conselho que Paulo dá a Timóteo. Ele diz: meu filho, olha, não despreze a cruz, prega a palavra, meu filho, exorta, prega o poder de Deus, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Sabe o que ele estava dizendo para Timóteo? Que muitas pessoas só querem ouvir o evangelho da facilidade,
O Evangelho de Deus te ama. O Evangelho de Deus aceita tudo que eu faço. Mas não é assim. Paulo estava advertindo Timóteo sobre estas coisas. Diz assim: meu filho, prega a palavra, exorta, mostra um caminho, mostra que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. Aleluia. Bendito seja Deus. E no versículo 4 ele diz assim: não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às suas fábulas. O que é que Paulo está querendo dizer com fábulas? Para as pessoas que não querem ouvir a palavra, que não aceitam a ordem que Paulo deu a Timóteo. As fábulas que Paulo falava são heresias, são doutrinas que levam o homem ao caminho errado. Mas nós temos que permanecer na cruz de Cristo. Nós temos que vivê-la. A palavra de Deus é poder. A Bíblia diz que ela é o martelo que esmiuça a penha. É a glória de Deus que está em nós. Glória a Deus. Não despreze a cruz de Cristo. Corra. Corra. Venha aos pés da cruz. O Espírito Santo brada nesta manhã ao teu coração. Você que quando ouve a palavra, os seus olhos enchem de lágrimas, e você diz assim: eu me emociono quando ouço a palavra. Não, isso não é emoção, isso é o Espírito Santo dizendo: meu filho, dai-me o teu coração.